Uma emoção, ela pode ser negativa? Porque o negócio é o seguinte, eu já ouvi vários psicólogos, né, profissionais da saúde mental, e provavelmente existe uma chance muito grande de você ter ouvido também vários psicólogos dizendo: emoção não é nem positiva nem negativa. Emoção é emoção. Pô, Arthur, mas você não está falando emoção negativa há um tempo? Né? O título e etc. Né? Da live. Então, eu tô. Mas daí como é que funciona? Você tá errado, o psicólogo que falou isso tá errado, então ninguém tá errado. Né? Na verdade, o que a pessoa geralmente fala quando ela quer dizer que emoção não é positiva nem negativa é que todas as emoções cumprem um papel importante no seu organismo. É isso que ele quer dizer. A pessoa geralmente fala isso, né? O profissional fala isso, porque ele quer ajudar você a não ficar julgando negativamente e cair nessa, como é que eu posso dizer assim, nessa ditadura da felicidade, nessa ideia de uma higienização emocional, essa coisa assim de uma positividade tóxica que na nossa sociedade atual, culturalmente falando, de fato, o que se entende é existem emoções positivas e negativas e você tem que vivenciar só as positivas e arrancar as negativas pela raiz porque elas são horríveis e você não pode sentir, você não pode mostrar. Os psicólogos eles falam não tem positiva e negativa porque eles não querem que você pense assim, porque esse tipo de pensamento que a gente tem na nossa cultura atualmente não é saudável. Se vocês querem entender por que a nossa cultura tem essa ideia, veja uma outra live minha chamada Cultura do Management, em que eu analiso toda a ideia da cultura gerencialista e por que a gente tem na nossa sociedade atualmente esse tipo de cultura que faz muito mal para a nossa saúde mental. Mas, de novo, não vou dar detalhes disso, tá lá, se vocês quiserem ver, também está salvo aqui no meu canal do YouTube. E o que é importante saber é, quando eles estão falando que não é negativo nem positivo, eles só não querem que você entre nessa armadilha social. Mas, eu vou ser bem sincero, eu acho que é um sacrifício que não vale a pena. Eu acho que não vale a pena a gente sacrificar esses nomes aqui, tá? Porque sim, eu concordo com o que esses psicólogos estão falando. Todas as emoções são importantes, pelo menos a maior parte do tempo. Eu já explico isso, porque às vezes ela fica disfuncional, mas quando ela está funcional, mesmo o que eu estou chamando de emoção negativa é importante. Então, assim, eu garanto que outras pessoas já chegaram nessa ideia aqui, mas eu desenvolvi o meu jeito de explicar o que é uma emoção positiva e o que é uma emoção negativa. De novo, talvez outros profissionais, provavelmente outros profissionais, teóricos, psicólogos da internet ou qualquer coisa assim, chegaram nessa conclusão também, mas se vocês quiserem me apresentar, fiquem à vontade, porque eu não estou por dentro. Eu cheguei nessa conclusão meio que por conta, mas não é uma reinvenção da roda nem nada assim. Só que é uma maneira muito prática. Para mim, ajuda muito a gente separar emoções positivas de emoções negativas. O que eu chamo de emoção positiva, então? Para mim, uma emoção positiva é uma emoção que geralmente as pessoas gostam de sentir, que elas procuram, buscam sentir, independentemente do que a sociedade nos ensinou, independentemente dos nossos aprendizados ao longo da vida. Tá? É uma coisa que é instintiva do nosso organismo. Nós buscamos sentir emoções positivas. Não dei o exemplo fictício da minha gatinha lá no começo, né? Pô, cacei, tive uma alimentação legal, emoção positiva, uau, que massa, quero sentir isso de novo. Então perceba que não precisa aprender, né? Agora, vamos pensar assim, poxa, felicidade, êxtase, alegria, é, diversão, né? Várias coisas tão gostosas de sentir, sei lá, segurança, né? Várias coisas aqui que são boas de sentir. Agora, o que eu estou chamando de emoção negativa? É simplesmente uma emoção ou sentimento, né, que você não quer sentir. Okay? Que você naturalmente, instintivamente, sem ter precisado passar por nenhum tipo de treinamento, de experiência de vida, você naturalmente, de fábrica, o teu organismo não quer sentir. A gente tenta fugir de emoções negativas. A gente tenta
sair, né, instintivamente de situações que causam emoções negativas. A gente não quer sentir isso, tá? Porter, mas você não falou que tem um negócio da cultura que fala pra gente fazer isso e é errado? Então, calma. A cultura que eu tô falando, ela ensina a gente que a gente precisa a todo custo fugir de emoções negativas ou até mesmo omitir o fato de que a gente está sentindo emoções negativas, como se senti-las fosse algo errado. Se a gente simplesmente, né, deixa a cultura de lado e pensa o sentimento ou a emoção negativa é uma coisa que o nosso corpo naturalmente não quer sentir, o nosso organismo naturalmente não quer sentir, isso é a função dela, tá? Não tem nada de errado de a gente estar sentindo aquilo. A gente não tem que necessariamente extirpá-la do nosso organismo como um vampiro fugindo da cruz. Mas ter o instinto de querer não sentir aquilo é completamente natural. Não é uma questão moral nem nada assim. É natural. É para isso que ela está ali, ok? De novo, o exemplo fictício da minha gatinha, tá? Nesse sentido, vamos dar um exemplo bem prático. O que seria uma emoção negativa? Se pergunte: eu acordei de manhã morrendo de vontade de que hoje fosse um dia que eu fosse sentir muito X, complete com emoção aqui. Se essa frase faz sentido para você, provavelmente é uma emoção positiva. Se essa frase fica meio cômica, provavelmente é uma emoção negativa. O que eu estou falando por cômica? Vamos pegar um exemplo bem prático. Nossa, eu acordei hoje. Hoje vai ser um dia maravilhoso. Eu estou morrendo de vontade de passar raiva. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar o meu celular para ligar para minha operadora nos próximos minutos para tentar cancelar o meu plano, porque eu tô morrendo de vontade de passar raiva. A coisa que eu mais quero hoje é passar raiva. Eu vou fazer isso, eu vou ligar para o meu operador e cancelar o plano. Pronto, pronto, nossa, receita para passar raiva. É perfeito, por que eu não pensei nisso antes? Eu devia ter feito isso ontem, inclusive. Sabe? Nossa, perdi uma bela de uma oportunidade. Então, se a frase parece tão cômica quanto essa, provavelmente a gente está falando de uma emoção negativa. Segundo essa métrica que eu estou propondo aqui para vocês.